A ditadura militar no Brasil, instaurada em 1964, se consolida ainda mais como um regime autoritário e extremamente violento que restringia liberdades civis e perseguia opositores, num período que nós chamamos de anos de chumbo, precisamente entre os anos de 1968 a 1974. Em resposta ao recrudescimento da repressão estatal, diversos grupos de esquerda adotaram a luta armada como meio de resistência, e tais movimentos não tinham somente o objetivo de derrubar a ditadura, tinham também o intento de promover uma revolução socialista no Brasil. E é nesse contexto de repressão e resistência que se insere a guerrilha do Araguaia, tema do Tretas do Brasil desse mês. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. A resistência armada no Brasil dividiu-se em duas grandes frentes principais, a guerrilha urbana e a guerrilha rural. Na guerrilha urbana, as ações eram praticadas majoritariamente no âmbito dos grandes centros urbanos, com atentados, sequestros e assaltos a bancos com o objetivo de obter dinheiro para financiar a luta. Já a guerrilha rural buscava estabelecer focos revolucionários entre os camponeses, sim, entre os trabalhadores rurais. Como exemplos de movimentos de guerrilha urbana, podemos citar a Aliança Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E como exemplo de guerrilha rural, podemos citar a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia era formada principalmente por membros do PCdoB. Mas atenção, não confundam, é PCdoB e não PCB. Os membros do PCdoB eram dissidentes do PCB que discordaram da linha ideológica que o partido adotou e resolveram fundar uma sigla própria. Influenciados pela Revolução Chinesa e pela estratégia de guerrilha adotada por Mao Tse-tung, esses militantes acreditavam que o campo era o cenário ideal para iniciar a Revolução Socialista no Brasil, já que era um cenário onde as desigualdades sociais eram muito evidentes e havia pouca intervenção estatal para corrigir. Estrategicamente, os membros da guerrilha do Araguaia escolheram uma região chamada de Bico do Papagaio para estabelecer uma base de formação e treinamento. Tal região fica entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins. E Tocantins, na época, pertencia a Goiás. É uma região geograficamente isolada, de difícil acesso, com mata fechada, bem próxima ali do rio Araguaia. Esses militantes eles se integraram às comunidades locais, formadas majoritariamente por trabalhadores rurais, muitos inclusive migrantes vindos de outras regiões, tais como o Nordeste. Eles ajudavam nos trabalhos na roça, prestavam serviços médicos, contribuíam com a alfabetização das pessoas das comunidades, e tudo isso com o objetivo de conquistar a confiança desses trabalhadores e prepará-los para a luta armada. Os órgãos de inteligência do governo militar começaram a suspeitar de atividades na região do Araguaia no final da década de 1960. Haviam muitos relatos de coisas estranhas acontecendo ali na região e até delações feitas por militantes que haviam desertado da luta. E aí, amigos, estão curtindo o Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida e um comentário. O engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. A primeira grande operação militar realizada contra a guerrilha do Araguaia foi a Operação Papagaio, realizada em 1972. Ela tinha como objetivo mapear a região ocupada pelos guerrilheiros e eliminar o foco de resistência. Mas não deu muito certo, pois os militares não conheciam direito a região e levaram a pior nos confrontos. Em 1973, os militares iniciam a Operação Sucuri. Através dessa operação, agentes militares disfarçados foram infiltrados na região,
com o objetivo de colher informações sobre a guerrilha, a identidade dos guerrilheiros e onde se encontravam. A terceira e mais brutal das operações foi a Marajoara, que se iniciou em 1973 e se estendeu até 1974. E sim, foi muito violenta. Houve prática de tortura, prisão e execução sumária dos guerrilheiros e de pessoas suspeitas de colaborarem com a guerrilha. Com a Operação Marajoara, a guerrilha do Araguaia foi totalmente desmantelada. A maioria dos guerrilheiros foi presa e executada. Em 1975, o governo militar inicia uma nova operação, a Operação Limpeza, cujo objetivo era apagar os vestígios da existência da guerrilha do Araguaia e principalmente da reação militar à guerrilha do Araguaia. Houve queima de documentos, destruição dos restos mortais dos guerrilheiros executados para que não pudessem ser localizados e identificados, e também houve a execução de pessoas locais que moravam ali na região e que tiveram contato com esses guerrilheiros. Somente com a abertura política do Brasil entre as décadas de 1980 e 1990 é que informações mais detalhadas sobre a guerrilha do Araguaia começam a surgir. E hoje, esse movimento é considerado um exemplo de como foi a luta contra o regime e principalmente do quão brutal foi o regime militar. Diversos movimentos de direitos humanos e de familiares de pessoas desaparecidas começaram a pressionar o governo brasileiro para que os responsáveis por essa atrocidade acontecida no Araguaia fossem punidos e para que a verdade fosse reconhecida e divulgada. Uma das grandes vitórias obtidas por esses movimentos foi a autorização para a abertura parcial dos arquivos militares que tratam da repressão à guerrilha do Araguaia. Embora esses arquivos ainda estejam em sigilo ou tenham sido destruídos, o acesso parcial a essas informações permitiu tornar público quais operações foram realizadas no Araguaia e o destino dos guerrilheiros. A história da luta armada contra a ditadura e da guerrilha do Araguaia nos faz refletir sobre os caminhos que as sociedades tomam em tempos de repressão e sobre as consequências de se utilizar da violência como meio de transformação social. Mas, enfim, embora o sonho revolucionário tenha sido esmagado, ele deixou marcas indeléveis na história política do Brasil e na luta por direitos humanos, já que foi em razão da coragem dessas pessoas que hoje nós vivemos em uma democracia. É isso, meus amigos, eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio, um super beijo e até a próxima!